Pra contar pra vocês um pouquinho. Na época não era uma amiga, né? Posso falar isso? Você vai ficar nervosa não? Vai ficar puta não? Tô lascado! Então vamos lá. Vamos lá. Começou... No início foi bem... Fala casal, estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho de como começou o nosso relacionamento. Tenho certeza que é uma história bem interessante, poderia virar um filme com certeza absoluta. Tem muitas reviravoltas, né? Enfim, então como tudo começou. Eu fui atleta profissional de futebol por muitos anos, estava jogando futebol nos Estados Unidos, acabou que teve alguns problemas, tive que voltar para o Brasil e tive que continuar meus estudos aqui. E durante esse processo, né, já no Brasil, precisando voltar a estudar, eu entrei num colégio, aqui em Brasília, e durante esse processo no colégio, né, novidade, né, recomeçando minhas amizades, conhecendo novas pessoas. No início eu namorava, né, então já estava dentro de um outro relacionamento e por acaso eu conheci a Duda por intermédio de outra pessoa, ela também estava na minha sala. E no primeiro dia de aula que eu conheci o Rafa, né, eu já vi que ele era uma pessoa ali super diferente e aí acabou que no almoço saímos, né, com os amigos da nossa turma e acabamos nos conhecendo, né, todos. E naquela época eu namorava, o Rafa namorava, então essa primeira impressão que a gente teve, assim, foi sem interesse, né, um no outro, foi de fato uma amizade ali por a gente descobrir, ver que a gente tinha os mesmos gostos, né, por exemplo, a gente gosta muito de esporte. E a partir dali, finais de semana, né, quando eu tinha que encontrar meus amigos, quando a gente marcava de sair, eu descobri que o Rafa era muito próximo de uns amigos meus, então nesses rolês, assim, que a gente saía pra festas, para esses lugares, a gente sempre se encontrava. Então a gente acabou criando uma conexão de uma amizade assim muito forte. E acabou que a gente começou a se conhecer cada vez mais, começou a construir uma amizade, né? Independente se namorava ou não, sempre com muito respeito aos nossos relacionamentos, ela tinha um relacionamento também, sempre com muito respeito, né? No início foi bem engraçado a nossa conexão inicial ali, logo de cara, né? Nos primeiros dias a gente já se conectou de uma forma incrível juntos ali por ter pensamentos parecidos, gostar muito de esportes, os dois gostavam muito, né, dessa vida ativa, ela sempre foi atleta, eu também era atleta, então já conectou aí, né, nesse primeiro momento. Foi engraçado ter um ponto legal que acho engraçado falar aqui, que tinha uma pessoa, na época lá eu já tinha terminado meu relacionamento aí já no meio do ano aí, eu já tinha terminado meu relacionamento e um amigo meu chegou pra mim, pô, aquela coisa de escola, né? Pô, tem uma menina bonita na sala e tal, você achou bonita, achou gata e tal. Eu falei, pô, irmão, só tem aquela lá, mas pena que ela namora. Então, muito tempo depois, eu acabei terminando, né, esse meu relacionamento, depois de muito tempo. E o Rafa também acabou terminando o relacionamento depois desse tempo. E aí a gente começou a sair mais, né, mas sempre ele sem intenção um no outro. Era muito na amizade, mas aí, consequentemente, com as saídas, né, que cada vez a gente estava se aproximando mais e criando essa afinidade, a gente começou a ter um sentimento ali a mais. Entendemos que a gente realmente se amava, né, de alguma forma. E foi aí que a gente começou a ver que poderia rolar alguma coisa entre a gente, né? Como eu falei antes, não tinha maldade nenhuma, a gente de fato era muito amigos, a gente curtia muito a presença um do outro, mas não tinha maldade nenhuma até aquele ponto. Quando ela terminou o relacionamento, a gente começou a continuar saindo juntos, ainda sem maldade nenhuma, foi aí que a gente entendeu e começou a se conectar de uma forma muito surreal, né? E aí que a gente começou a, de fato, sentir que a gente precisaria estar juntos. Essa questão do relacionamento dela acabou, por ela já estar num relacionamento há mais de 5 anos, né, com a mesma pessoa, essa conexão que ela tinha com essa pessoa e com a família era uma conexão muito forte. Então nesse foi um momento que eu, um ex-atleta de futebol, né, com outro estilo, outra pegada, né, enfim, do que a família dela estava acostumada anteriormente, foi complicado nesse momento ganhar a confiança, né, da família dela, que é super importante. Então foi um momento de transição mesmo, que exigiu muita resiliência de ambas as partes, né, e de entender também que o nosso amor é muito mais forte que qualquer outra coisa, né. Então a gente teve que superar isso, né, num primeiro momento. Hoje os pais dela me amam mais do que qualquer outra coisa. Eu e o Rafa, a gente passou por muitos altos e baixos. Ele ainda era jogador profissional, ele parou, depois ele voltou, então teve muitas viagens, esse vai e volta. Enfim, eu acho que essa foi a principal dificuldade que a gente teve, né? Por mais que a gente se gostava muito, se amava muito, a distância que foi o principal desafio no nosso relacionamento.
E a principal coisa que eu aprendi com o Rafa, que eu sempre fui uma pessoa muito fechada e com dificuldades, assim, de me expressar, né? Então, acho que a principal coisa que o Rafa me ensinou foi a resolver problemas. Cara, com certeza a Duda é uma pessoa extremamente organizada, sistemática, né? E eu, na época, não era tanto assim. Então, uma das coisas que, de fato, a Duda agregou muito na minha vida foi entender a importância da organização, não só para o nosso relacionamento, né, para a gente ter planejamento, ter visão de futuro e tudo mais, mas também a minha organização do dia a dia que afetava diretamente no relacionamento. A dialogar, a conversar de forma ali respeitosa. Sempre que acontecer um problema, a gente falar, sentar um com o outro, estar sempre um para o outro, né? Nunca os dois contra o outro, sempre a gente contra o problema. Então, acho que esse é o principal ponto positivo que a gente tem no nosso relacionamento. Então, ela começou a me mostrar isso, né? Eu comecei a enxergar por conta dela, de entender que uma organização, um planejamento dentro do relacionamento é importantíssimo também. Daí na sua vida pessoal, que acaba, querendo ou não, você tá dividindo a vida com alguém, isso acaba afetando também o relacionamento. Então, uma das principais coisas que eu aprendi com a Duda foi, de fato, essa questão, né, de ser uma pessoa mais organizada, né? De ser uma pessoa que planeja as coisas, né? A Duda, outra coisa muito importante, eu acredito que uma das principais que ela me ensinou, foi, de fato, entender o que era o amor, tá? Entender como um homem pode prover para a mulher, enfim, o que ela precisa de fato, né? Não só financeiramente, mas principalmente emocionalmente. O nosso intuito aqui é, de fato, transformar relacionamentos, né, baseado na nossa experiência. A gente teve um relacionamento que eu digo que poderia ser feito um filme, uma série, né? Essa série aí, O Verão que Mudou Minha Vida. Cara, a nossa história poderia muito bem bater de frente com uma série como essa e qualquer outra série de romance aí, filme de romance. Porque, de fato, a gente viveu muitos momentos, né? Principalmente por eu ser um atleta, por viajar muito, a gente acabou que ficou um ano querendo saber se ia namorar ou não ia namorar por conta dessa minha dificuldade de não estar em Brasília, e se vamos ter um relacionamento à distância ou não. Então a gente tem muita experiência dentro do relacionamento em vários aspectos. Em menos de um ano a gente viveu várias coisas. Então isso gerou muita experiência pra gente em diversas situações, né? Então eu acredito que a gente tem muito conhecimento, muita experiência, mesmo em pouco tempo, mas a gente tem muita experiência para passar para vocês, porque o que de fato que a gente viveu, cara, poderia virar um filme e a gente vai conversar seriamente para ver se a gente transforma isso em um filme em breve. Então, nós estamos aqui para trazer um pouquinho, né, da nossa experiência e de como foi desde o início, para tentar ajudar vocês de alguma forma, né, os relacionamentos. A gente sabe que não é muito fácil e sempre podem, né, vão ocasionar de vir problemas, desafios. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho porque talvez vocês possam se identificar com alguns dos momentos que a gente viveu e que isso sirva talvez de algum ensinamento que vocês podem ter. Então é isso, casal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E siga a gente nas redes sociais para mais dicas.